Oi, pessoal, como vai, meus amores? A prof tá com muitas saudades. O videozinho de hoje é um videozinho de geografia. Vamos pegar a apostila? Olá, eu sou a professora Elaine, da disciplina de Geografia. E dando continuidade à temática População Brasileira, hoje nós vamos falar da chegada dos africanos e da vinda dos imigrantes ao Brasil. Vamos lá? Terra à vista! Quando os portugueses chegaram ao Brasil, por volta de 1500, eles buscavam riquezas, ouro, prata, pedras preciosas. Mas o que eles encontraram aqui foi o que? Os indígenas. Lembram que eu comentei com vocês? Vou ler para vocês um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão das caravelas de Pedro Álvares Cabral, que estava aqui a serviço do rei de Portugal, que no caso o rei Dom Manuel. Esta carta é considerada um documento de fundação do Brasil. Vejam o que ele escreveu na carta sobre o que ele encontrou aqui quando chegou. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem los vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Observaram? O que eu estou querendo dizer lendo esse trecho da carta de Pero Vaz de Caminha? Com a descoberta do Brasil, em 1500, por 30 anos consecutivos, os portugueses tiveram grandes lucros com a exploração e comercialização do pau-brasil por toda a Europa. Eles buscavam pedras preciosas. Como não encontraram no primeiro momento, houve o que? A exploração. Então não havia uma atividade econômica nesse período, a não ser a exploração. Não foi criada uma atividade econômica. A partir de 1530, iniciou no Brasil um novo processo econômico, o ciclo da cana-de-açúcar, ou seja, a produção de açúcar para atender uma nova demanda comercial. Lembram que eu comentei com vocês que na região do Nordeste existia uma plantação de cana-de-açúcar, principalmente na área do litoral? Lembram da aula passada? Então, diante das dificuldades de escravizar os indígenas, os portugueses eles trouxeram os africanos para trabalhar como escravizados nas lavouras de cana-de-açúcar, também nas unidades de produção de açúcar, chamadas de engenhos, as quais eram localizadas na região nordeste do país, próximo ao litoral, como eu havia comentado com vocês. Observem essa imagem na página 11 do livro didático de vocês, obra de arte retratando o cotidiano de um engenho de produção de açúcar, produção açucareira. A produção açucareira, nesse momento, exigia um trabalho mais qualificado. O que eu quero dizer com isso? Então, desde o preparo do solo, a realização de um plantio, de colheita, até o processo de transformação do caldo da cana em um bloco de açúcar. A cor assim meio amarelada, para ser comercializado para a Europa. Então, aqui, para a produção do açúcar e dos derivados desse açúcar, precisava de gente qualificada que soubesse trabalhar com isso. Muitos povos africanos dominavam as técnicas de plantio, criação de animais, mineração, metalurgia, construção, entre outras, que foram fundamentais para a produtividade dos engenhos e também para o aperfeiçoamento de outras atividades econômicas essenciais para o desenvolvimento do território brasileiro neste momento. Nesta mesma página 11, você observe a segunda imagem, uma obra de arte retratando o trabalho dos africanos no calçamento de uma área urbana. Observe que era um trabalho pesado.
Os africanos escravizados, eles foram trazidos de diferentes regiões da África. Lá, eles pertenciam a diversas etnias, tendo, portanto, diferentes características físicas e também características culturais. Então, como crenças, a língua, a dança, música, a arte, né? Então, observe no mapa, o fluxo migratório dos africanos e as suas regiões de origem, para vocês terem uma noção de onde vieram, de que parte da África vieram os africanos. Observem, eles, quando eu digo vieram para cá, eles não vieram no sentido, foram convidados. Foram convidados a vir para cá. Eles vieram na condição de escravizados. Eles vieram para cá, eles foram arrancados do país deles, foram arrancados da região deles e trazidos para cá. Então, eles não vieram assim espontaneamente, tudo bem? Observe o mapa. Principais rotas do tráfico de africanos para o Brasil. Observe ali, saíram da Guiné, Nigéria, São Tomé e Príncipe, Congo, Angola. Foram algumas das regiões que enviaram os africanos para o Brasil. Esses são alguns dos lugares da África, além de outros, né? Estima-se que cerca de 4 milhões de africanos, entre homens, mulheres e crianças, foram trazidos à força, como eu falei para vocês, para diferentes localidades do território brasileiro. Então, eles vieram para cá e foram distribuídos pelo território brasileiro. Em grandes embarcações marítimas, vieram pelo mar, né, no caso, chamados de navios negreiros. Tá? Muitos morriam durante o longo trajeto, em razão da falta de alimento, de água potável, das condições precárias de higiene, a qual favorecia a proliferação de inúmeras doenças. Lembrem-se, gente, eles não foram convidados para vir. Eles foram arrancados de seus lugares e trazidos para cá, forçadamente, certo? A escravidão do povo africano no território brasileiro durou 300 anos. 300 anos. Até a abolição da escravatura em 1888. Então, eles eram o que seria ser escravo. Então, eles eram privados de liberdade, privados quer dizer, não tem direito, não tem liberdade, não tem direito algum, tá? Privados da convivência com a família, sofreram inúmeras violências físicas, né? E pelos seus senhores. Então, violência física, violência psicológica, todos os tipos de violências eles sofreram durante esse período. Os africanos trouxeram consigo sua cultura. Apesar de ter vindo nessa condição, eles trouxeram consigo, que é deles, né, a sua cultura, a música, a dança, a culinária, a religião, né, e técnicas de trabalho, as quais foram fundamentais para o desenvolvimento econômico do território. Então, veja bem, a participação do africano na economia da população, na economia do Brasil nesse momento, foi extremamente importante, tá? Pelo processo de miscigenação, tornou-se parte essencial da formação da população brasileira. Lembro que eu comentei com vocês que quando os portugueses aqui chegaram, eles encontraram o quê? Os indígenas. Mais tarde chegam agora os africanos. Então essa miscigenação, esse encontro entre o índio, o branco e o negro, né, no caso, é que forma a nossa característica, forma o quê? A população brasileira, tá? Abra um livro didático na página 13. Dá uma olhada aqui nessa página que fala sobre os quilombos. O que são os quilombos? Um espaço de resistência, resistência contra a escravidão, tá? Desde o início do processo de escravidão, muitos africanos escravizados lutaram por sua liberdade. E lutaram, gente, arduamente. Fugindo para o meio da mata, construindo o que chamam de quilombos. É um espaço onde eles se reuniam, espaço de resistência. A palavra quilombo, na língua Bantu, tá? Uma língua africana, de origem africana, significa povoação. Então, quando vocês ouvirem a palavra quilombo, está falando de uma povoação, tá? Os quilombos eram espaços de resistências
e habitacionais também. As pessoas moravam ali, habitavam naquele lugar, com o desenvolvimento social, no caso, e econômico. Seus integrantes, quem morava nesse lugar, no caso, lutavam contra a submissão, a exploração, os maus tratos resultantes do sistema colonial escravista. Eles lutavam pela condição deles, pelos direitos deles, que não tinham nenhum nesse momento, né? O Quilombo dos Palmares, que é um dos mais conhecidos, que a gente ouve falar em diferentes livros, foi criado em 1590. Estava localizado no estado de Alagoas. O Quilombo dos Palmares foi o maior espaço de resistência do Brasil, no sentido da liberdade para os escravos, de pensar a liberdade para eles. Com mais de 20 mil habitantes, esse Quilombo dos Palmares. Ele resistiu por mais de 100 anos, tá? E contra a opressão da escravidão no Brasil. Em 2007, recentemente, foi inaugurado o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, por meio da Fundação Palmares e do Ministério da Cultura, com o objetivo de preservar e difundir a história de resistência à escravidão. Lá foram construídas, em tamanho real, diversas moradias e locais que remetem ao modo de vida dos habitantes desses quilombos. Então, o que essa Fundação Palmares? Ela resgata a história de resistência, de lutas dos negros pela sua liberdade, pela sua condição, pelos seus direitos. Certo? Observe na página 13 de vocês as imagens, as fotografias dessas réplicas que existe lá nesse espaço que é a Fundação Palmares, tá? Então, vista da réplica da casa de farinha e de moradias construídas com técnicas indígenas. Vejam bem, existe uma herança indígena aí, né? No Parque Memorial Quilombo de Palmares, tá? No município de União dos Palmares, que fica em Alagoas. Tá? Muitos conhecimentos, gente, indígenas foram aplicados nas construções de quilombos e na execução de atividades extrativa, no caso, atrelada à preservação também do ambiente, certo? Então vamos falar um pouquinho agora das comunidades quilombolas, tá? Muitas pessoas imaginam que ao final do processo da escravidão, os quilombos acabaram. Não, em 1888 acabou a escravidão, foi assinado lá a Lei Áurea, pronto, acabou-se. Não foi assim que aconteceu. No entanto, segundo os dados dessa Fundação Palmares, né, no caso, pelo Ministério, mais de 3.500 comunidades quilombolas remanescentes dos antigos quilombos, podendo chegar ao Brasil até em 5 mil, podendo chegar a 5 mil. Então, aqui existe ainda comunidades desses remanescentes de quilombola, certo? Essas comunidades que eu falei, que são os remanescentes de quilombola, os remanescentes são os descendentes, os que estão aqui, né, no caso, preservam a cultura dos seus antepassados, no caso, por meio das suas crenças, as festas, as técnicas de trabalho. Então estão atrelados à preservação da natureza, uma vez que que muitas quilombolas, os recursos naturais são essenciais para a sobrevivência e preservação do seu modo de vida. Então, tipo assim, essas comunidades, elas preservam as características do período ou da cultura, da onde vieram, da região aonde vieram. Tá? Observe, inclusive, tem uma fotografia ali, né, que vocês podem observar, que é o preparo de farinha numa comunidade calunga de Sucuri, tá? Monte Alegre, Goiás. Tá? Bom, nós falamos sobre a vinda dos africanos para o Brasil e agora nós vamos falar da vinda dos imigrantes. Observem, os imigrantes, eles não vieram para cá na condição de escravizados. Então, é uma outra forma, é um outro jeito de chegar ao Brasil, certo? Uma outra forma que essas pessoas chegaram ao Brasil. Observe, com o fim da escravidão, em 1888, houve mudanças na relação de trabalho. Lembre-se, os escravos, eles não tinham direito algum, eles tinham donos, né? Então, eles eram mercadorias, eles eram vendidos, tá? E agora, com o fim da escravidão,
eles ganharam a liberdade, podemos dizer assim, houve uma mudança na relação de trabalho e produção. Então, muitas atividades econômicas, elas passaram a ser remuneradas. E o que é isso? Elas passaram a ser pagas. Você passou a receber pelo trabalho que você faz, né? Ou seja, o trabalhador recebe um salário pelo trabalho que ele faz. Esse novo sistema econômico, no caso, promoveu o desenvolvimento do território, foi promovendo o desenvolvimento do nosso território, pois o salário dos trabalhadores, ele gerava consumo e, consequentemente, empregos. O que seria isso? Então, quando eu recebo um salário, tá? O que eu faço? Eu compro coisas com o dinheiro que eu ganho, não é? Eu vou ao supermercado, eu compro as coisas que eu necessito. Então, conforme eu faço isso, o dinheiro vai se movimentando pelos locais, pelos comércios, né? Então, e foi, consequentemente, foi gerando empregos. O cara da padaria, o mercado, assim, e assim sucessivamente. Conforme eu ganho, eu gasto e eu movimento o comércio. Então, em função disso, então, muitos imigrantes vieram para o nosso país em busca de oportunidades e melhores condições de vida. Tá? Lembra que eu comentei com vocês, nós movimentamos de um lugar para o outro quando nós buscamos melhores condições de vida. Tá? Observe na página 15 de vocês esses quadrinhos. Então, meu neto, você é um emigrante, pois está saindo do nosso país para morar no Brasil. Muitos imigrantes japoneses estão chegando. Agora nós vamos falar sobre o que é um emigrante e o que é um imigrante. Então, emigrante com a letra E e imigrante com a letra I. Vamos lá? Emigrante e pessoa que sai do seu país de origem e vai para outro país para trabalhar, estudar ou outros motivos. Um exemplo. Eu moro aqui no Brasil, eu estou saindo daqui do Brasil e vou para Portugal. Então, eu estou fazendo uma emigração, eu estou emigrando para Portugal. Quando eu chego lá em Portugal, estou lá, né? Eu sou o quê? Um imigrante, porque eu cheguei lá, entendeu? Então, imigrante, pessoa que chega a um país estrangeiro em busca de novas oportunidades, geralmente buscando melhor qualidade de vida. Então, se eu saio daqui do Brasil, eu sou um emigrante, eu estou saindo. Se eu chego num outro país, a minha condição lá é de imigrante, entenderam? Os principais grupos de imigrantes, os que chegaram aqui no Brasil, vejam bem, os que chegam são imigrantes, certo? Que vieram para o Brasil foram os portugueses, italianos, alemães, japoneses, poloneses, ucranianos, russos, holandeses, sírios, espanhóis e libaneses, tá? Eles trouxeram consigo técnicas para aprimoramento, no caso, de diversas atividades econômicas, como a agricultura, a pecuária, o comércio e a indústria, contribuindo assim para o processo de urbanização do nosso território, então, para formar as cidades que nós temos hoje, o processo urbano do nosso país. Observem as duas imagens, as duas fotografias que vocês viram. Chegada de imigrantes europeus em 1908 no Porto de Santos, São Paulo. E a segunda imagem diz lá, chegada de imigrantes holandeses ao Brasil em 1952, trazendo gado leiteiro. Lembrem-se que eles trouxeram cultura, dança também, comidas, toda a cultura deles. Cada um que sai de algum lugar, ele traz consigo aquilo que é dele, da sua identidade. Os povos africanos, trazidos como escravizados ao território brasileiro, são considerados também imigrantes, mas eles são imigrantes forçados, tá? Uma vez que foram obrigados a vir para o Brasil, como eu falei com vocês lá atrás. Diferente do que ocorreu, no caso, com outras etnias, japoneses, italianos e assim sucessivamente, que escolheram migrar para cá, que escolheram vir para cá em busca de vida melhor. Então, esses imigrantes poloneses, italianos e todos os outros que eu falei, eles vieram aqui por livre e espontânea vontade. Já os africanos, não. Eles foram obrigados, eles foram trazidos para cá, tá bom? Na página 16,
Observem a imagem sobre um time feminino de voleibol japonês. Observe, o povo brasileiro é formado por misturas. Lembra que nós comentamos lá, falamos das diferentes etnias na última aula? Então, ó, o povo brasileiro ele é formado por misturas, por entre muitos grupos étnicos, poloneses, japoneses, africanos, indígenas, né? E por conta disso, nós temos uma grande diversidade de características. Então, as pessoas são diferentes, tanto de característica física, como de cultura, como do jeito de comer, vestir, tudo, tá? Então, isso não acontece, por exemplo, com os países como Japão, China e Polônia. Normalmente, as características da população, elas são características muito semelhantes entre eles. Eles não têm essa diversidade que nós temos. Então, podemos perceber isso num campeonato, quando a gente vai assistir um campeonato, uma Olimpíada, você observa que aqueles grupos que chegam, eles têm, assim, umas características muito semelhantes, diferentes da gente. Então, nós temos uma mistura. Observe, inclusive, o time feminino de voleibol japonês nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016. Observe, você não vê uma diferença cultural, uma diferença, a característica física deles diferente como a gente. Nós temos brancos, negros, índios, amarelos, nós temos várias características. O nosso povo. Observem essa imagem da capa do livro de vocês. Então aparece ali negro, branco, ruivo, índio, loiro, pessoa mais velha, pessoa nova. Então nós temos uma diversidade cultural e uma diversidade também de características. Gostaram da aula de hoje? Vamos para as atividades? Abram o livro didático de vocês na página 14 e na página 17. E vamos lá!